Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, paz de Jesus, meu irmão, minha irmã, que está fazendo esse estudo da carta aos Romanos conosco. Eu sou o João Emílio, servo do grupo de oração Nossa Senhora do Carmo, servo também do Ministério da Pregação aqui da nossa Diocese de Novo Hamburgo. Seguindo o nosso estudo, eu quero agora trazer e estudar com vocês o capítulo 15 da carta aos Romanos. Então, vamos lá. No capítulo 15, então, já no 14, a gente falava sobre os fortes e os fracos, né? Então, o capítulo 14 começou dizendo, acolhei o fraco. No versículo 15, São Paulo, então, dessa carta, ele começa a falar sobre os fortes, né? Ele diz assim: nós fortes devemos carregar as fragilidades dos fracos e não buscar a nossa própria satisfação. Então, quem são os fortes, né? Os fortes, eles são os esclarecidos, né? Aqueles que vivem livres das ações, livres daquele assim, lei pela lei, fazer por fazer. Então, o cristão forte, né? O forte, né? Ele é aquele que é mais esclarecido, aquele que entendeu, né, usando lá Gálatas, que foi para a liberdade que Cristo me libertou. Se eu sou livre, mas eu sou preso em alguma lei, eu não sou livre, né? Jesus me libertou, mas eu sou preso, amarrado em fazer aquilo ali engessado, não, eu não sou livre. Então, os esclarecidos são chamados aqui como fortes. Então, São Paulo diz que nós fortes, né, temos a obrigação, então, de carregar as fragilidades dos fracos, não buscar a própria satisfação. E aí, então, do versículo 1 até o 6 desse capítulo, ele vai tratar dessa condescendência mútua, tá? Ou seja, a boa convivência, o respeito, aquilo que, de uma certa forma, eu já também coloquei dentro do estudo do versículo 14, né? De conviver bem, de respeitar, de agradar para edificar, né? Ou seja, hoje eu vou agradar esse meu irmão dentro daquilo que ele só ora de joelho, ele só reza de pé, ele só, né? O exemplo para eles lá. Então eu vou, assim como ele, eu vou agradar, eu vou ser louvar, adorar a Deus da mesma forma para agradá-lo, né? Então pede para agradar, para edificar, para que ele se edifique, para que ele busque mais o Senhor, para que ele queira mais a santidade, que ele viva mais a esperança, né? Fala-se muito de esperança. Era um povo, os primeiros cristãos, eles realmente esperavam a vinda do Senhor. O Senhor volta, ele disse que voltava logo, né? Volta logo, ele vai voltar. Então eles viviam muito esse: Jesus vai voltar, ele falou que ia voltar e eu vou ver. Então eles viviam realmente isso, e era algo tão natural, tão bonito, que eles, ou tu renuncia à tua fé, renuncia a Jesus, ou tu vai morrer. Então eu vou morrer, porque Jesus está voltando, eu não vou negar ele. Então era um povo que vivia muito da esperança. Então, a boa convivência, agradar para edificar, para que eles, né, fossem mais assim. Então, aqueles que são mais esclarecidos tivessem essa caridade de boa convivência com os demais. O respeito, sem competição, né? Aquele que, até pela própria forma de ser chamado, os fortes e os fracos, né? Ou seja, os esclarecidos e os não tão esclarecidos. É uma coisa natural. Se vem aqui e fala assim: João, tu é o forte, ele é o fraco, é uma coisa natural da gente dizer: eu sou mais do que ele, eu sou o forte e ele é o fraco, né? Eu tenho 5 anos de caminhada, ele tem 2 meses. Eu tenho 30 anos de caminhada, ele tem 3 anos. Então fica aquela coisa assim de competição. Então São Paulo, do versículo 1 até o 6, ele vai falar sobre assim, evitar competição. Ninguém é melhor do que ninguém é melhor por ser fraco, por ser forte, por guardar isso, por não guardar aquilo, tá? E aí ele vai tratar sobre agir a nosso modo, né? Ou seja, com um exagero, né? Viver com exagero, então sem limites. Então ele cria esse alerta sobre esse exagero, tá? Ou seja, que tudo que a gente faz, volta lá para o nosso estudo do 14, é para Deus e não para mim mesmo e nem para que o outro enxergue. Aí a gente já está lá quase num farisaísmo, né? Eu faço, eu rezo alto, eu enfim,
né, falo para todo mundo que eu estou jejuando só por mostrar, para querer ser melhor, né? Dos versículos 7 até o 13, a carta vai falar sobre a boa nova para o judeu e para o pagão. Aí, quando tu for fazer a leitura, o estudo mais aprofundado, tu vai ver que existem citações, né? Ele cita o Salmo, ele cita o profeta Isaías, e aí o que nessa parte, né, nesse trecho da carta, São Paulo quer fazer? Ele recorda Jesus, tá? Ele recorda que Jesus é o Deus Filho, que sempre existiu, né, desde a criação, desde os fundamentos, mas que nesse período da história ele veio para habitar entre nós. Então ele recorda que Jesus, ele habitou entre nós, ele acolheu os pagãos, né? E ele acolheu isso para buscar a glória de Deus, para mostrar o que ele queria, que Deus é amor e que a gente precisa se libertar das regras, das leis, né? E aí cria-se o cristianismo, porque foi o que Jesus pregou, de libertar-se das regras, de viver o amor de Deus, de não viver a lei só pela lei, mas sim por amor. E aí então ele acolheu os pagãos buscando a glória de Deus, e aí ele evangelizou ali Israel, né? Jesus testemunhou a fidelidade de Deus ali para aquele povo e ficava lembrando das promessas. Olha, lembra da promessa? Lembra da promessa? Ele ficava relembrando as promessas feitas aos patriarcas. Então, a gente vê nesse trecho que São Paulo diz assim, os gentios são testemunhas vivas da misericórdia. Ou seja, eles foram acolhidos. Lembra que no começo da carta começa aquele assim, os pagãos, os gentios, os circuncisos, né? Fica aquela tratativa toda ali sobre só porque tu é um cristão que foi judeu, tu não é melhor do que aquele que é um cristão, mas era pagão, né? Nós todos viramos um só. Então, mas o gentio hoje, ele é prova da misericórdia de Deus. São Paulo vai falando que a misericórdia acolhe, molda, né? Então tira aqueles costumes gentios, vai transformando eles em cristãos. Mas agora assim também, os gentios têm que ser misericordiosos, porque lembra lá no começo do estudo que os gentios começavam assim, mas eu, né, Deus me acolheu, agora eu sou cristão também. Mas cuidado, se Deus fez para a figueira, né, para os ramos originais, se Deus expulsou, se Deus cortou os ramos originais, o que Ele não pode fazer com aqueles que foram enxertados, né? Então, é mais ou menos isso que ele vem relembrar. Os gentios, eles são provas da misericórdia. Então, testemunhas vivas da misericórdia, de um Deus que ama e acolhe. Mas também vocês, gentios, vocês também têm que ser misericordiosos, né? Não sobe essa bolinha não aí, porque não vai ser legal, tá? E aí eu marquei aqui o versículo 13 para que a gente lesse, tá? Que o Deus da esperança, São Paulo diz, que o Deus da esperança vos cumule de toda alegria e paz em vossa fé, a fim de que pela ação do Espírito Santo a vossa esperança transborde. Vai recordar que é parte de uma das formas de bênção, né? Na liturgia, na missa, bênção do sacerdote. Então, que o Deus da esperança vos cumule de toda alegria e paz em vossa fé. E de paz, né? A fim de que pela ação do Espírito Santo a vossa esperança transborde. Então, como eu comentei, era um povo que esperava, né? Era um povo realmente adventista, no melhor sentido dessa palavra, um povo que espera a vinda do Senhor, que espera esse advento, essa nova vinda. E no momento em que nós cristãos perdemos essa esperança e passamos a ser criadores de regras e leis e julgadores das leis, e não somos nós que julgamos elas, a aplicação delas, no momento que nós começamos a fazer isso, nós nos perdemos da nossa essência, que é a esperança, que é esperar a vinda do Senhor e apressar a vinda do Senhor. Então, esse versículo 13 tocou muito forte no meu coração, sobre que o Deus da esperança vos cumule de toda alegria e paz em vossa fé, a fim de que pela ação do Espírito Santo vossa esperança transborde.
Aí a gente, seguindo, né, nesse capítulo, a gente entra no versículos do 14 até o 24, que vai falar sobre o ministério de Paulo, tá? E aí eu me lembro, quando nós fizemos o estudo só entre nós do Ministério da Pregação, o Paulo Mecabô, nosso irmão que também fez o estudo de alguns capítulos e o introdutório do nosso estudo, ele falou a palavra carteiraço, né? Que São Paulo dá um carteiraço. Então, esses versículos que a gente vê agora, do 14 ao 24, é praticamente um carteiraço de São Paulo. Por quê? Porque ele começa, nesses versículos, ele começa a falar bem deles, né? Eu estou convencido que vocês estão cheios de bondade, vocês são repletos de conhecimento e tal, então eu admito que eu estou escrevendo com certa ousadia para vocês, né? Mas assim, se de uma certa forma se desculpar, né? Por escrever com ousadia e tudo mais, forçando, né? Que tem coisa que ele escreve assim que é um talagaço mesmo, né? Por que ele fala assim? Porque não foi uma igreja que ele fundou, né? Então ele fala assim, olha, me desculpa por escrever dessa forma, né? Mais ou menos assim, gente. Quando vocês estudarem, vocês vão compreender o que eu tô querendo dizer. Foi uma igreja que ele não fundou, então ele começa assim, cheio de dedo. Aí ele lembra assim, mas eu escrevo porque eu sou apóstolo. E o apóstolo, ele tem a função de ligar o homem a Deus, né? Ele é o sacerdote que liga o homem a Deus, ele oferece o homem a Deus. Então, desculpa por ser tão ousado, mas eu sou apóstolo, né? Eu não fundei a igreja, mas eu tenho essa missão de ajudar essa igreja, ajudar vocês, cristãos de Roma, a se ligarem a Deus. Ou seja, eu sei que vocês têm conhecimento, eu sei que vocês estão buscando cada vez mais, porém, eu não vou me abster de ensiná-los, a fim de que as nações se tornem oferta agradável, santificada pelo Espírito Santo, né? Então ele justifica dizendo isso, que escreveu, porque essa é a missão dele como apóstolo, então oferecer o homem. Aí, no versículo 22 até o 33, que vão fazer o encerramento do capítulo 15, ele continua tratando do ministério dele, né? Mas ele começa a falar do projeto de viagem. E aí a gente vê como que a carta chegou lá em Roma, tá? Ou seja, né, o São Paulo ele planejava ir para a Espanha, então ele estava planejando a viagem e na passada ele ia passar lá por Roma. Então o que ele faz? Ele escreve a carta, né? Ele entrega para Ferbe, que é uma diaconisa lá da igreja primitiva, e manda ela lá para Roma para ela entregar essa carta para os romanos, dizendo mais ou menos assim, olha, eu vou fazer uma viagem, eu vou passar por aí, tá? Então, vou passar por aí. E aí ele diz algo mais ou menos assim, eu não gosto de construir sobre alicerce feito por outro, né? Foi nas edificações ali feito por outro, sobre fundamentos. Então ele diz que ele não ter fundado a igreja de Roma era um dos motivos dele não ter ido ainda, mas que ele tem muita vontade de ir para lá, tem muita vontade de passar, então ele justifica a demora de não ter ido para lá ainda. E aí também ele pede oração, né, para que ele consiga escapar dos incrédulos lá da Judéia. Ele pede oração para que o evangelho seja aceito lá em Jerusalém. Ele aciona o ministério da intercessão. Olha, intercedam aí porque para as pessoas aceitarem o evangelho, para as pessoas não me matarem. São Paulo foi perseguido, a gente sabe de todas as perseguições, então ele pede a oração para que então, assim, ele não sendo morto, né, ele consiga chegar lá em Roma. Esses últimos versículos ele explica, então fala da carta que foi, fala desse projeto de viagem, fala que ele tem vontade de passar e que vai passar lá em Roma, e isso acontece. Então esse é o estudo que eu montei para o capítulo 15, como eu tenho falado sempre, no momento que tu fores fazer o teu estudo, tu vai compreender muito e Deus vai falar muito contigo de outras formas. Então esse é o capítulo 15 da carta aos Romanos,
Então, Deus abençoe e até o nosso próximo capítulo.